Dynasty Warriors 9 é frequentemente descrito como uma estratégia, mas isso é um pouco exagerado. Não conte com a profundidade direto da Total War. Quaisquer decisões são mais variadas para uma escolha bastante monótona, afinal. As escolhas estratégicas feitas em turnos são bastante simples e constituem o pano de fundo para as próximas batalhas. A cada 6 rodadas há um conselho de guerra, durante o qual o comandante nos atribui tarefas a serem realizadas antes da próxima reunião. O jogador pode propor seus próprios planos, mas eles não precisam ser aprovados. Normalmente, trata-se de escolher um território para conquistar e 3 missões que podem facilitar a nossa conquista, por exemplo, recrutar para o exército, preparar rações de comida ou sabotar uma determinada área e enfraquecer a defesa. Empurrar para novas áreas não é obrigatório, no entanto, também podemos nos concentrar temporariamente na redução das perdas, o que é importante especialmente em níveis de dificuldade mais altos. Dynasty Warriors 9 Empires é o novo título de Musou da Koei Tecmo Games. O jogador se sentará com seu conselho de guerra para planejar suas batalhas antes de cortar centenas de inimigos de uma só vez em um espetáculo de ação catártica. Empires é sobre criar sua própria história e ver quem pode sair por cima. É diferente dos jogos regulares do Dynasty Warriors, porque você pode criar seu guerreiro em vez de escolher um personagem histórico pré-fabricado. Situado durante o período dos 3 reinos na China Antiga, Dynasty Warriors 9 Empires, DW9, e permite que você manipule a política do mundo, ou aproveite para passear tentando encontrar sua próxima luta. É uma brincadeira divertida quando se trata de lutar durante as batalhas de cerco, mas é suficiente para manter seu interesse. O DW9 começa escolhendo um ano para começar. Você pode ir desde o início da Era dos 3 Reinos ou até o final. Você pode escolher jogar como um guerreiro personalizado, ou um dos 94 personagens pré-criados que são todos únicos. A personalização de personagens é extensa, do nariz à voz. Há um grande número de escolhas a serem feitas, mas ainda está faltando em algumas áreas. Não há armaduras de jogo base legais, com grande parte do equipamento mais bonito trancado atrás de DLC caro. Isso é uma pena, considerando que é um jogo novo, com a versão japonesa lançada em dezembro do ano passado. Também não há opção para visualizar possíveis alterações na criação de personagens passando o mouse sobre eles, com o jogo fazendo você selecioná-los, permitindo que você perca facilmente qual opção foi escolhida anteriormente. Como várias edições anteriores, Dynasty Warriors 9 foi lançado em parcelas. A versão não legendada de 2018 é um jogo mais linear, reinterpretando The Tale of the Three Kingdoms, um romance medieval chinês baseado em eventos históricos sobre a divisão do Império e sua reunificação. Empires, asterisco por outro lado, é algo como um modo sandbox separado, nos dando um pouco mais de liberdade na diplomacia e na realização de conquistas subsequentes, cujo objetivo é fundir o Reino do Meio. O jogo também permite que você finalmente crie seus próprios oficiais. No DW9, você pode começar sua história em anos diferentes, com ainda mais anos e modos disponíveis com o passe de temporada. Alguns desses modos podem permitir que você escolha sua equipe inicial, incluindo guerreiros personalizados, embora não haja grandes diferenças, pois a maioria começa da mesma forma. No início de cada modo, o jogo explicará o que aconteceu até agora e terminará quando você cumprir um dos 2 requisitos: ou a China foi conquistada ou 50 anos se passaram. No jogo base, você não é afiliado, então pode escolher em qual exército deseja se juntar. O DW9 oferece opções para permanecer não afiliado, mas esse caminho parece subdesenvolvido com o jogo, empurrando você na direção de se juntar a um exército. É ótimo que existam várias opções para o jogador, mas nem todas as escolhas parecem equilibradas. Existem tutoriais no jogo se você for um novato, com informações extras aparecendo em uma tela pop. Apute se você encontrar algo que não viu antes. Estes também são acessíveis a partir do menu, caso se esqueça. Os tutoriais atendem adequadamente ao seu propósito, com 3 tutoriais no início do jogo, ajudando a explicar o sistema de ação, invasões e batalhas de defesa. O sistema de ação ajuda você a entender os controles e o que cada um faz durante as lutas. As batalhas de invasão são batalhas onde você invade outra região. Por fim, as batalhas de defesa são batalhas em que você defende sua região. Essas 2 últimas batalhas são fundamentais para a progressão, e podem levar a narrativa adiante, não importa se você ganha ou perde. Não há modos onde você só pode jogar as batalhas de invasão ou defesa. Isso significa que,
Se você quiser jogar esses momentos, terá que usar os tutoriais e sofrer com os constantes pop-ups do tutorial. Na Empires, temos várias campanhas para escolher. No entanto, nenhum deles oferece um cenário extenso, mas apenas uma distribuição diferente de forças. Em um, fazemos o papel de governantes menores que só têm um distrito, e aos poucos vamos estabelecendo alianças ou conquistando terras governadas por fraquezas como nós. Em outra, estamos na vanguarda de entidades estatais mais complexas, enfrentando guerras em escala um pouco maior. Em cada jogo, podemos escolher tanto o grupo quanto nosso próprio personagem a ser controlado durante as escaramuças. No menu de opções do jogo, você poderá encontrar teclas religáveis, o que é ótimo, com suporte ao controle também disponível. As legendas estão bem implementadas, mas infelizmente você não pode alterar o tamanho e a fonte. Também não há opções daltônicas, embora tenha sido bom ver que o DW9 e tem uma série de dificuldades, do iniciante ao caos. A Koei não contratou dubladores ingleses para Dynasty Warriors 9 Empires, o que pode ser uma coisa boa ou ruim. Parece agradável no grande esquema das coisas, embora pessoas diferentes possam lutar. O design de som do jogo é incrível. Durante as batalhas de luta, há um monte de guitarras e coisas pesadas, com um pouco de techno misturado. Para as partes mais sombrias, eles incluíram sons orquestrais. A única desvantagem do áudio é que, ao andar a cavalo, o som do vento é muito alto. Então, no final, conseguimos um jogo que estava desenvolvendo o gênero e muito atrasado, com a inteligência artificial não necessariamente lidando bem com as novas regras do campo de batalha. Além disso, é baseado na média 9, aceita pela comunidade. Na verdade, minha razão me diz que não devo recomendar que você compre Dynasty Warriors 9 Empires. Mas eu mesmo consegui perder muito tempo com isso apesar dos inúmeros inconvenientes. Divirta-se sem ficar obcecado com o fato de que um momento depois de enviar o texto, vou desinstalá-lo. Então você pode jogar, especialmente se você já desenvolveu uma sólida síndrome de Estocolmo, seguindo o exemplo acima mencionado. No entanto, para começar sua aventura com o gênero, aconselho você a começar com um título mais ficcional e visualmente atraente da Omega Force. Exemplos como Hyrule Warriors, Age of Calamity, Persona 5 Strikers ou Fire Emblem Warriors vêm à mente. DW9 é fácil de criticar, mas também é divertido. Embora possa não ser bom em todos os aspectos, as batalhas de cerco sempre dão algum tipo de gratificação, e o jogo permite emoção na estratégia política. O DW9 e também é fácil o suficiente para um iniciante ou um novato total no gênero. Sempre há emoção ao hackear e cortar.